Boa tarde, cooperados da Cooperativa Vale do Rio Doce. É sempre um grande prazer estar falando com vocês. Meu nome é Felipe Bernardes, sou sócio fundador da empresa Nexus Agroambiente e venho trazer para vocês a previsão de hoje, dia 29 de abril de 2022, até a próxima sexta-feira, dia 6 de maio de 2022. Pessoal, como de costume, antes da gente falar um pouco do clima de Governador Valadares e região, na medida agora que a gente está caminhando para o período seco, passa a ser muito importante observarmos o clima não só na região de Governador Valadares, mas também nas demais regiões do país, uma vez que as oscilações de mercado, os preços de milho, soja, entre outros, eles começam a ter uma variação e a ocorrência de chuvas em determinadas regiões façam que esse preço oscile de tal forma que torna ainda mais importante a análise do clima mais geral, tá? Então, dessa forma, a gente vai começar a falar um pouquinho agora dos regimes de chuva que vai ocorrer nas outras regiões do país. Bom, considerando aqui um horizonte nas próximas 24 horas, a gente pode observar que as chuvas estarão basicamente restritas à região norte do nosso país e um pouquinho aqui, na região sul do nosso país. Quando a gente já avança aí para um horizonte nos próximos 3 dias, a gente já começa a observar a presença de chuva e já um volume interessante na região sul novamente. Então, está previsto para os próximos dias o avanço de uma frente fria proveniente da região sul do nosso continente, que vai atingir o estado de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, reduzindo a temperatura e promovendo chuvas, principalmente nesse final de semana agora. E essa chuva ela se estende também para a segunda e terça-feira da próxima semana. E é um volume de chuva considerável. Dessa forma, a gente vai ter muita chuva, basicamente em toda aquela região. Agora, quando a gente observa aqui a chuva nos próximos 5 dias, a gente pode observar uma intensificação ainda maior na região sul. Ou seja, nos próximos 5 dias, o volume esperado de chuva no nosso país, boa parte dele vai estar concentrado aqui no sul do nosso país. O volume de chuva, inclusive, maior do que na região norte, do que na região do Amazonas, entre outros estados ali da região norte do nosso país. Tá? Então, é observado em torno aí de 100 até 130, 170 milímetros em algumas regiões alguns locais da região sul, o que foi confirmado por vários outros veículos aí que trazem essas informações relacionadas ao clima. E essa frente fria que está causando chuvas inicialmente aqui na região sul, essas chuvas elas vão se estender também para os estados de São Paulo e pegando também um pedaço da faixa litorânea do Rio de Janeiro. Já em relação ao estado de Minas, basicamente as chuvas elas podem vir a ocorrer no sul do estado de Minas. Já trazendo aqui para os próximos 10 dias, a possibilidade de chuvas ali. Já trazendo para os próximos 10 dias a possibilidade de chuva ocorrendo principalmente em algumas cidades do sul de Minas, pegando ali a região de Lavras, Poços de Caldas, Formiga, Araxá. Essas regiões espera-se um volume de chuva, então, em decorrência da queda da temperatura que será observado. E isso agora é uma tônica, é um comportamento que vai ficar cada vez mais recorrente na medida que a gente caminha aí para o período seco. Um período seco que está relacionado também com o frio, as frentes frias que vão cada vez mais chegar no nosso país. É interessante observar que não há previsão de geadas, pelo menos para os próximos dias, em nenhuma região do nosso país. Tá? Então, nas próximas semanas pode ser que ela ocorra nos estados do sul, mas ainda a gente não tem muita notícia de geada ocorrendo nos próximos dias. Falando agora mais precisamente de Governador Valadares, a gente pode observar que a temperatura ela irá permanecer alta durante o dia. A gente observa também um aumento da presença de algumas nuvens durante os dias. Tá? Então, se a gente observar aqui o meteorograma, que é esse gráfico aqui na parte inferior do nosso vídeo, a gente pode observar o sol com a presença de algumas nuvens, boa parte dos dias, durante entre ali meio-dia e 6 horas da tarde. Geralmente as noites serão de céu aberto,
tá? No período noturno, e de sol aparecendo na parte da manhã e tempo nublado à tarde. Temperatura máxima na casa dos 32, 33 graus e a mínima na faixa dos 19 graus no amanhecer dos dias, tá? Então isso pode variar um pouquinho de um dia para o outro, mas esse será basicamente o comportamento observado para os próximos dias. Existe uma pequena possibilidade de chuva aí para amanhã de domingo e o final da tarde, tá, de domingo, mas seriam chuvas isoladas e de baixa intensidade, e chuva mesmo na região, sendo esperado a partir da próxima quinta-feira, dia 5, se prolongando ao longo de todo o final de semana, né, no caso, final de semana que vem, em decorrência da frente fria que começa a chegar no estado de Minas e alcança um pedaço aqui da região leste de Minas. Em relação ao total acumulado esperado, existe uma expectativa, né, para governador Valadares aí, de que nos próximos 3 dias a gente tenha em torno de 1 milímetro de chuva esperado. Para os próximos 5 dias, algo em torno de 1,1 milímetro, né? Então comprovando que basicamente não vai ter chuva nesse final de semana e também no início da semana que vem. E quando a gente fala aí dos próximos 10 dias, aí sim, uma expectativa aí de quase 20 milímetros, porém essa chuva se iniciando a partir da quinta-feira, dia 5. Pessoal, dessa forma a gente finaliza mais uma previsão do tempo para governador Valadares e região. É sempre um grande prazer estar falando com vocês. Se precisar de nós, da Nexus Agroambiente, para serviços de regularização ambiental, projetos de irrigação, geoprocessamento, agricultura de precisão, projetos de conservação de água e solo e estudos ambientais, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp ou telefone, no caso, o telefone 35 99872 8493. Um grande abraço a todos e um ótimo final de semana.